Os exames de imagem são exames complementares bastante difundidos e comuns na prática clínica, constituindo-se em um valioso subsídio ao diagnóstico de uma série de patologias, quer dos dentes, ou do complexo maxilomandibular, ou de estruturas circunvizinhas. Dependendo do objetivo a ser alcançado, com vistas ao diagnóstico, podemos lançar mão de diferentes técnicas radiográficas. Neste capítulo, abordaremos as principais radiografias que o cirurgião dentista, e em especial o estomatologista, poderá utilizar no auxílio do diagnóstico. Dentre elas, temos as radiografias intrabucais, como a periapical, a interproximal e as oclusais, radiografias extrabucais, como a panorâmica, e, além disso, outros exames de imagem, como a tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia. Os exames de imagem serão ferramentas importantes no processo diagnóstico. Vão auxiliar a verificar a extensão de lesões, a orientar condutas terapêuticas, indicar e contraindicar procedimentos cirúrgicos e prever possíveis dificuldades a serem encontradas. Cabe ao profissional conhecer a anatomia da região avaliada para interpretar os resultados daquilo que realmente está sendo visualizado, se é uma patologia, uma alteração da normalidade ou se estamos diante de estruturas anatômicas normais. Porém, o diagnóstico final só será obtido, assim como em outros casos de exames complementares, após o somatório de todas as informações, ou seja, informações obtidas em todo o exame clínico, mais dos outros exames complementares. As técnicas radiográficas intrabucais são assim denominadas pelo fato de ser utilizado um filme radiográfico pequeno e que é posicionado dentro da cavidade bucal. São as mais comumente utilizadas no cotidiano da clínica estomatológica, pois a maior parte dos consultórios possui equipamento de raio-x. As indicações de uso das técnicas intrabucais são mais relativas ao diagnóstico de lesões dentárias ou lesões nas estruturas vizinhas, tendo em vista o pequeno tamanho do filme. Esta técnica permite a visualização de detalhes mais nítidos, porém bastante limitados a uma pequena área correspondente ao tamanho do filme. Dentre as técnicas, podemos realizar a radiografia periapical, radiografia oclusal, tanto de maxila como de mandíbula, e radiografias interproximais. As radiografias periapicais são as tomadas radiográficas mais comumente utilizadas na prática clínica odontostomatológica. Usualmente utiliza-se um conjunto de 14 radiografias periapicais, sendo 7 obtidas da maxila e 7 obtidas da mandíbula. Entretanto, em algumas situações clínicas, radiografias específicas de algumas regiões podem ser realizadas com a finalidade de diagnóstico. As radiografias periapicais têm bastante nitidez de uma área bastante pequena. Nessas regiões, nós podemos observar a relação de coroa-raiz, a anatomia da coroa e da raiz, a presença de lesões de cárie, de lesões apicais, de lesões periodontais, presença de dilaceração, anquilose, hipercementose. Em alguns casos de fraturas radiculares também pode ser utilizado e elas podem ser visualizadas por radiografias periapicais, presença de dentes retidos, quadros de infecções e mesmo acompanhamento de reparo tecidual no pós-operatório. Aqui podemos observar as 14 radiografias periapicais, onde encontramos a presença de radiografias da região de molares superiores, pré-molares superiores, incisivo lateral e canino superiores e incisivos centrais superiores, assim como radiografias periapicais da mandíbula, subdivididas nas regiões de incisivos inferiores, canino inferior, pré-molares e molares inferiores. Nessas radiografias, temos uma boa nitidez da condição dentária, periodontal e do tecido ósseo de suporte que envolve cada uma dessas regiões. As radiografias oclusais podem ser
total ou parcial, de mandíbula e de maxila. Essa técnica radiográfica também é denominada de intrabucal, pois o filme, apesar de ser maior, também é posicionado no interior da cavidade bucal. Esse posicionamento se dá na superfície oclusal de um dos arcos e pede-se para que o paciente oclua suavemente, fixando assim o filme entre os dois arcos dentais. A radiografia oclusal é indicada quando se necessita de uma visão mais ampliada da região da maxila e da mandíbula. Isto é realizado principalmente na avaliação de pacientes sedêntulos, na presença e na verificação da posição de corpos estranhos, para visualização de áreas patológicas, fendas palatinas, cialolitos, e em outras situações em que, porventura, o clínico necessite observar com mais detalhe a maxila e a mandíbula do paciente. Aqui podemos observar nestas duas imagens, do lado esquerdo, uma radiografia total da maxila oclusal e uma radiografia oclusal total da mandíbula no lado direito. Vejam que a nitidez do palato é melhor visualizada através de uma radiografia oclusal total. Na radiografia total da mandíbula, pode-se observar a integridade ou pesquisar-se a integridade do rebordo vestibular e do rebordo lingual ósseo. A oclusal parcial, nós vamos ter o deslocamento do filme para o lado direito ou esquerdo, o lado que está sendo pesquisado, e o posicionamento do filme muda de local, assim como a incidência do feixe, mas as indicações são exatamente as mesmas. Essa radiografia oclusal ela pode ser da maxila, assim como da mandíbula. A radiografia oclusal total da maxila está muito bem indicada para casos de dentes supranumerários ou odontomas ou demais processos patológicos que se localizem na região anterior da maxila, como é o caso observado neste slide. A radiografia oclusal, quer seja ela total ou parcial de mandíbula, é muito indicada em quadros de lesões intraósseas de crescimento expansivo, onde nós podemos observar, como nessa radiografia, uma expansão da cortical vestibular, mostrando um crescimento expansivo desta lesão. Nesta outra imagem, podemos observar a presença de uma lesão radiolúcida unilocular situada na região anterior da maxila, visualizada desta forma através de uma radiografia oclusal, que neste caso é a mais indicada para análise dessas lesões. A radiografia panorâmica representa uma técnica extrabucal. Isto porque o filme é posicionado fora da cavidade. Ela vai permitir uma visualização maior do complexo maxilomandibular e das áreas adjacentes, porém, fornece detalhes com menor precisão se comparada com as técnicas radiográficas intrabucais. Na estomatologia, utilizamos com muita frequência a solicitação e a interpretação de radiografias panorâmicas, principalmente frente à suspeita de lesões intraósseas que acometam tanto maxila como mandíbula, assim como podemos também visualizar a região de ATM e de seios maxilares. É uma técnica barata, de fácil execução, utiliza um único filme, com baixa radiação e bastante confortável. Entretanto, pode ser solicitada a radiografia panorâmica em qualquer outra situação clínica em que há a impossibilidade do paciente de abrir a boca para introduzir os filmes intrabucais. Aqui nós podemos observar nesta imagem uma radiografia panorâmica mostrando realmente todas as estruturas anatômicas que podem ser visualizadas, tanto da maxila como da mandíbula.
Do ponto de vista de análise dos dentes e do tecido de suporte dos dentes, a nitidez da radiografia panorâmica ela é bem menor do que das radiografias perioperativas. Neste caso, a radiografia panorâmica foi solicitada pois o paciente apresentava um discreto abaulamento das corticais vestibulares da mandíbula, principalmente próximo à região do mento. Ao ser realizado o exame radiográfico, detectou-se uma extensa lesão radiolúcida que se estendia da região de molares do lado direito até a região de molares do lado esquerdo. Esta lesão estava presente provavelmente há muitos anos, sem gerar grandes expansões, tanto vestibular como lingual. A radiografia panorâmica, neste caso, ela é fundamental para que nós possamos ter um exame de imagem inicial para estabelecer o diagnóstico, e este exame poderá ser também utilizado no momento do planejamento cirúrgico desta lesão. Neste outro slide, podemos visualizar uma radiografia panorâmica que foi realizada para se pesquisar a presença de uma lesão intraóssea que clinicamente já gerava aumento volumétrico em face. Aqui um outro caso, também da utilização da radiografia panorâmica para diagnóstico de uma extensa lesão intraóssea em mandíbula. A tomografia computadorizada é um método de exame radiográfico que utiliza o feixe de raio-x, porém, ao invés de sensibilizar um filme, o feixe de raio-x vai gerar fótons que vão atravessar a estrutura do paciente e vão ser lidos e quantificados num computador. Sabe-se que a tomografia computadorizada também é realizada em faixas, ou seja, ela permite que sejam feitos cortes seriados das imagens. Ela é um tipo de exame que requer maior tempo na sua execução, tem um custo mais elevado, porém permite uma excelente visualização das lesões ou das estruturas anatômicas, permite a reconstrução tridimensional da imagem e é fundamental não só para o diagnóstico, mas principalmente para o planejamento cirúrgico conclusivo. Muitas vezes o diagnóstico das lesões ele é estabelecido somando as informações do exame clínico, de um exame complementar como a radiografia panorâmica associado a oclusais e periapicais da região, mas na hora de se fazer o planejamento cirúrgico, em muitos casos se faz necessário o uso da tomografia computadorizada, visto que a partir dela nós podemos avaliar melhor os limites à real extensão dessa lesão. A tomografia computadorizada pode ter uma janela para tecido mole e uma janela para tecido duro. Quando analisamos o tecido duro, podemos inclusive determinar de uma forma mais específica a quantidade e a qualidade do osso. Essas radiografias elas podem ser obtidas com cortes em planos de orientação diferente. Aqui nós observamos tomografias com cortes coronais. Aqui cortes axiais, e nesse slide podemos verificar a presença de uma fratura na região da mandíbula. Nessa outra, podemos observar um corte tomográfico também axial, com a presença de uma extensa lesão osteolítica na mandíbula, gerando inclusive expansão da cortical vestibular. Um outro corte axial, no qual nós podemos verificar uma extensa massa na região de seio maxilar, deslocando e desconfigurando a anatomia do seio maxilar da região do lado direito do paciente. Em alguns casos, nós podemos associar cortes tomográficos com reconstrução a partir de tomografia, como o caso desse paciente, que era portador de um cisto nasolabial,
caso este coordenado pelo Dr. Éder Magno de Oliveira, de Campinas. Nesse caso, o paciente tinha uma lesão em tecido mole que acabava por encostar, por penetrar um pouco no tecido duro, porém a lesão era basicamente de tecido mole. Fazendo um exame tomográfico com uma janela para tecido mole, pode-se verificar a presença dessa massa hipodensa na região da maxila. E numa reconstrução conseguimos ver inclusive a delimitação dessa lesão no tecido. A ressonância magnética é um outro tipo de exame de imagem que permite a visualização dos tecidos moles, porém ela requer um equipamento que tem um alto custo. É uma técnica que exige que o paciente fique no interior de uma câmara, e nesse interior muitas vezes tem pacientes que têm claustrofobia e demora muito tempo para ser executada. Ela não é invasiva porque ela não usa radiação ionizante. Nós não teremos feixes de raio-x, e sim é gerado um campo eletromagnético. Na odontologia se utiliza muito ressonância magnética para diagnóstico de lesões da articulação temporomandibular ou de situações em que envolvam a articulação temporomandibular, como observado nesse diapositivo, onde pode-se verificar a presença do côndilo no interior da cavidade, o músculo pterigoideu sendo observados onde estão as setas. Frente a algumas lesões na região craniofacial, podemos lançar mão da ressonância magnética como um auxiliar não só no diagnóstico, mas principalmente no planejamento cirúrgico, onde podemos notar as margens e o crescimento de cada uma das lesões, se tem um crescimento mais expansivo ou um crescimento mais infiltrativo. Entretanto, como já comentamos anteriormente, o custo é bastante elevado e muitas vezes não é utilizado pela maior parte dos hospitais e serviços públicos. A ultrassonografia é um exame de imagem que utiliza ondas ultrassônicas. Ele é muito pouco utilizado e é de muito pouca valia para o diagnóstico e acompanhamento de lesões na região bucal. Pode ser utilizada para diferenciar o conteúdo de lesões, ou seja, para saber se nós estamos diante de lesões sólidas ou lesões que contêm um líquido no seu interior. O seu benefício é que não emite radiação ionizante. Para finalizarmos esta parte dos exames complementares, é importante salientar que o melhor exame complementar é aquele que foi realizado após uma pergunta clínica pertinente. Ou seja, eu preciso ter uma hipótese, eu preciso ter uma pergunta, e para me auxiliar na resposta desta pergunta, eu solicito um exame complementar. Entretanto, o diagnóstico definitivo representa o somatório das informações obtidas no exame clínico, que é subdividido em anamnese mais exame físico, e os exames complementares.